início da mais medição urbana. Este evento, promovido pelo Núcleo de Análise Urbanas e Culturais, nosso conhecido NAU, tem como propósito ampliar os debates e reflexões sobre temas fundamentais para a profissão acadêmica e para a sociedade. Nosso foco está nas relações urbanas e espaciais, em contextos urbanos e culturais, discutindo processos como a industrialização, a segregação socioespacial, a expansão das cidades, sem abandonar as dimensões ou as ruralidades. Ao mesmo tempo, buscamos evidenciar a complexidade dessas relações, sob o olhar da geografia cultural, explorando a diversidade cultural, étnica, religiosa e social, que compõem a formação do nosso país. Para compor a abertura, gostaria de apresentar e saudar o diretor do Instituto de Ciências Urbanas e da Informações, nosso colega, apoiador e incentivador de tantos projetos, Cristiano Luiz Angel. Obrigado. Cristiano, professor, possui graduação em bacharelado em Ciências Sociais e mestrado em Ciência Política pela UFRGS e doutorado em Ciências Políticas pela UFPA. E atualmente é professor do curso de Ciências Sociais da UFRGS. Obrigado, professor, pela sua presença. Também gostaria de chamar a coordenadora da graduação em Geografia, professora Elisângela Rodrigues. Civil atuante e presente nos eventos da Geografia, professora Elisa, ou Lisa, como a conhecemos, é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental FURG, mestre em Geografia pela UFRGS e graduada em Geografia e Licenciatura pela FURG. É professora dos cursos de Geografia, pesquisadora do CIPEA para a FURG e também coordenadora do LATEC FURG. Obrigado, professor, pela presença. Convido também a coordenadora da pós-graduação em Geografia, professora de Filosofia, pós em Geografia Pública e também realizadora da secção Quintas Urbanas e Culturais e líder do Náutico, Ana Cristina Mudança. A Juliana é doutora em Geografia pela Universidade de Nossa Maria, mestre em Geografia e graduada nos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia na UFPEL, líder do grupo de pesquisa NAU, integrante da rede de estudos agrários. Obrigado, professora, pela presença. E, por fim, como pedido para a nossa comunidade de hoje, a professora Janete Sérgio. A professora gentilmente aceitou compartilhar conosco seus conhecimentos. A professora Janete é graduada em História e possui especialização em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e mestrado profissional em História FURG. Atualmente é professora de História da IMF Dolores Garcia, no Cassino, Parque Guanabara, e importante quando título ressaltar fundadora do Cineduras, nosso cinema de calçada Cassino. Uma grande honra ouvir e falar da professora. Obrigado, professora, pela presença. A gente compõe a mesa aqui, porque acho que já disponível. Isso aqui se chama. Boa tarde a todos e todas. Agradecer pelo convite, por aqui mesmo. Eu vou falar bem breve, vocês vão assistir, mas fico honrado de ver aqui o retorno, retomada das Quintas Urbanas, esse projeto de longa data, que marca aí o Instituto, que marca os cursos de Geografia. Então, é uma honra e espero poder estar presente nos outros encontros também. Já digo de antemão, eu vou sair lá pelas 5 horas, não sei se vai ter terminado, não imagino que não, mas ficarei até, porque eu tenho um outro compromisso e desejo aí, hoje, parabéns, agradecer, que bom ter aqui a Janete hoje conosco e faço questão de dizer que tenhamos aí uma boa fala, uma boa conversa, uma boa retomada das Quintas Urbanas, porque vocês e a FURG merecem. Boa tarde.
Você não sabe se você bebeu fãs. O tratamento devia ser uma sala lotada, né? Mesmo aqui presente. E um chamados urbanos e atuais, no caso, então, é importante ali na trajetória, nos cursos de geografia e da pós-graduação. Certamente vai ser um belíssimo encontros, né? Que estarão aqui. E a gente, se tiver um tempo, a gente vai reservar depois para estar dizendo com vocês, né? Um ótimo evento. Boa tarde, pessoal. Também quero agradecer, né, primeiramente a presença, né, de vocês aqui, né. É um evento construído pela geografia para a geografia, né. Agradecer, né, aos colegas que disponibilizaram, né, seu tempo, né, por aqui à mesa. A professora Janete, né, que de pronto aceitou nosso convite, então vai ser uma honra ouvir a senhora falar, pensando principalmente nas proximidades, das temáticas que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Quero dizer que esse evento ele só é possível acontecer porque tem toda uma equipe trabalhando, então quero agradecer a equipe da Alp, né, a cada um de vocês. Eu não vou citar nomes, porque depois eu vou cometer a gafa de esquecer alguém, não me sentir culpada. Então, eu estou olhando para vocês, muito obrigada por fazerem isso acontecer. Assim, vocês são o coração do laboratório. E também escrever, né, esses cumprimentos ao próprio corpo discente da geografia. Né? Então, alguns eu falei enfaticamente já se inscreveram, vou esperar vocês. Então, a gente dedica bastante trabalho para fazer acontecer um evento desses e a gente fica muito feliz que vocês sempre vindo prestigiar. Então, eu desejo que tenhamos uma boa tarde de conversas e que tenhamos, né, um bom ciclo, né, de palestras no decorrer do mês de outubro. Muito obrigada pela presença de todos. Convido, então, principalmente aqui nós, né, que viemos mais para dar as boas-vindas para desfazermos essa mesa, estou deixando com toda a professora Janete, que vai trazer as suas informações. Obrigada. Boa tarde, então, e todos. Vou pedir licença para vocês para não ficar sentada aqui, porque isso é um caguete de professora, tá? A gente não consegue falar muito tempo sentado, né? A gente se sente mais à vontade em pé. Primeiro, quero agradecer ao Naúm, né, na pessoa da professora Juliana Franz, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fui muito bem acolhida desde o momento em que cheguei, toda a equipe. Agradecer também ao Alejandro, né, meu ex-aluno, então, lá do Silvagão, que também fez este primeiro contato, né, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu me chamo Janete, não nasci aqui em Rio Grande, estou morando aqui há 21 anos, nasci no outro extremo do estado, que é a região noroeste do estado, a cidade de Santa Rosa. Então, é uma região bem diferente daqui, bem distinta, mas hoje, já depois dessas 2 décadas morando aqui, especificamente no Cassino, já me sinto assim uma caseira, né? Já estou, já estou assim bem ambientada no espaço e sinto muita falta quando me afasto dessa região aqui, né? Me sinto muito bem. Quero dizer também do prazer de estar aqui compartilhando com vocês esse momento, né, com o pessoal da geografia. Eu sou formada, então, em História, sou professora de História, né? Vejo aqui algumas caras conhecidas, acho que o Zanúrio também, né? Outros professores aí, né, que a gente encontra na caminhada. Mas gostaria, sim, de ter uma breve visão aqui do grupo. Quem é que aqui está atuando na docência ou está em formação docente? Quem é professor já, está em formação, vídeo? Que ótimo. Perfeito. Os outros são do bacharelado, é isso? Isso. Tá legal.
Quem está na pós-graduação? E o pessoal na graduação, então, né? Isso. Beleza, então, ótimo. Só para a gente ter uma visão, né? Então, gente, o meu lugar de fala é da sala de aula, né? Eu sou professora já há mais de 30 anos. Na rede estadual, eu já estou aposentada, né? Que eu dava aula, então, no Silva Gama, onde conhecia aí os brisas, né? Já estou aposentada desde o ano passado. E atualmente, então, eu estou somente na rede municipal, melhor dizendo, né? Agora com uma carga horária de 30 horas semanais, que eu acho que é uma carga horária bem compatível com a vida, vamos assim dizer, né? Porque a gente às vezes é muito assoberbado por uma carga de trabalho muito grande, né? Na rede pública, onde nós temos uma carga horária de 20 horas semanais, nós temos que trabalhar no mínimo 16 ou 17 aulas em sala de aula, e isso significa muitas turmas, né? Porque nós, das humanas, tanto história quanto geografia, sociologia, filosofia, temos, infelizmente, uma carga horária reduzida, né? Menor em relação aos outros demais componentes curriculares. Isso significa muitas turmas, muitas aulas, muitos estudantes, muito trabalho, mas como eu estava comentando antes com a professora Juliana, de um jeito ou outro a gente sempre dá conta, né? A gente está conseguindo fazer, tem que dar conta de fazer as nossas tarefas, e a história e a geografia nas escolas normalmente estão sempre alinhadas. Nós somos componentes curriculares, né, que andamos juntos. A gente inventa algumas coisas diferentes lá na escola, inventa umas coisas e uma é uma componente é solidária, né? Então, vou dizer para vocês, muito obrigada por esse evento, nesse primeiro momento. Vou pedir já para passar para o primeiro slide, pode ser? E aqui eu trouxe uma pequena reflexão para nós nesse momento. Essa reflexão é de um blog, vocês já estão vendo aqui a indicação, que é da professora Maria do Carmo, professora Maria do Carmo Galtério, que para mim é uma inspiração enquanto docente, enquanto batalhadora, enquanto trabalhadora, enquanto uma agente política e social, né? O Cristiano também conhece, né? Como brasileira, também, né? E ela nos traz aqui uma reflexão do saber necessário, né? Que saber nós buscamos, né? Por que a gente está aqui? A gente está aqui mobilizado não só porque a gente quer certificado, ou participar, ou porque a professora organizar o evento, né? Mas nós também buscamos uma reflexão, nós também buscamos um saber, nós também buscamos algo a mais. O que nós buscamos? O que está nos mobilizando? Então, ela nos fala o seguinte: quando o assunto é conhecimento, formação política, educação popular, ou até mesmo o ato de estudar em si, logo torna-se perceptível a existência de um consenso discursivo em torno da importância do saber, para melhor fazer, para melhor poder, para melhor escolher, para melhor seguir. Fundamental, indispensável, básico, imprescindível, dizem um coro as mais diversas vozes. Entretanto, o consenso costuma acabar quando se vai tratar dos métodos e das concepções, dos conteúdos, dos tempos disponíveis, dos compromissos a assumir e dos obstáculos espalhados no caminho. Em um tempo como o nosso, marcado pela pressa, pela competição desenfreada, pelo adoecimento dos corpos e das mentes, pela degradação das relações sociais, pela precarização das condições de vida, aquelas e aqueles que persistem na tentativa de abrir caminho em direção a uma sociedade justa estão assumindo o compromisso político de luta social. E o conhecimento é, com certeza, ferramenta poderosa para que enfrente o desafio gigante de buscar a transformação da realidade. Mas, no meio do turbilhão contemporâneo, qual é o conhecimento necessário?
Dizia Paulo Freire ser aquele que, entrelaçando teoria e prática, permite chegar à prática. Só ela é capaz de nos ensinar a ler a realidade, né? Então, eu acho um texto assim, bem provocativo e faz com que a gente pense, né, que saber necessário. Que saber nós estamos buscando aqui, que saber nós vamos potencializar e mobilizar lá nas nossas aulas, nos nossos grupos, no nosso dia a dia. As nossas escolhas, elas não são por acaso, né? E quando a Maria do Carmo traz aqui a nossa escolha política, pedagógica, ela também quer dizer que nós fizemos uma opção em que nossa atuação pedagógica, ela reflete a nossa opção, a nossa mobilização política, não necessariamente política partidária, mas a nossa mobilização política enquanto humanização, enquanto qual é a escolha de construção de ser humano que eu quero contribuir, qual é o ser humano que eu quero formar, e também qual é o ser humano que eu estou me formando, né? Porque a nossa formação não acaba nunca, né? Eu disse para vocês que eu estou trabalhando como professora há mais de 30 anos, mas eu preparo as minhas aulas todas as semanas, porque a realidade ela é muito dinâmica, né? Constantemente aparecem desafios novos, os estudantes são outros, as ciências humanas, como todas as ciências, também apresentam, né, novas situações, novas pesquisas, novos temas, novas problematizações, e nós precisamos constantemente, né, estar buscando a formação, a atualização, a discussão e em busca do saber necessário, né? Pode passar o próximo, por favor. E aqui eu coloquei uma problematização para a gente pensar um pouco sobre as nossas vivências, a vivência de cada um de vocês. Porque qualquer coisa que eu possa falar aqui, hoje, ou nesse momento, né, para vocês, só vai fazer sentido se a gente vai estar dialogando com as nossas percepções, com as nossas vivências, com os nossos paradigmas, com aquilo que nos mobiliza, que nos preocupa, que nos dá uma direção ou que nos deixa, talvez, até sem respostas, né? Se nós não dialogarmos com aquilo que nós temos de referenciais, então não tem porquê, né? Porque ninguém gosta e ninguém vai ter êxito simplesmente seguindo uma receita. Ainda mais na educação, ainda mais na questão da construção, né, de conceitos educativos, de prática educativa, né, a gente não tem como. Então, eu gostaria, assim, alguém que pensasse um pouquinho e se sentir à vontade também para anotar aí no seu bloquinho, ou então, olha, falando meu bloquinho, né? Né? Se quiser conversar, colega do lado, se quiser pensar, né? Organizar ideias, pensar numa vivência significativa que tu tivesse na tua vida escolar, né? Lá quando você estava na escola, pense em poucas palavras. Quando foi, onde foi, que considerações para dar essa relevância a essa prática, né? E mais importante, que marcas essa vivência significativa escolar deixou em ti? Ela te despertou para a tua formação ou ela te deu uma experiência que foi muito significativa? Em que sentido? Pensem um pouquinho na vida escolar de vocês. E aí, depois eu gostaria, assim, que gentilmente, pelo menos algumas pessoas, umas 2 ou 3 ou 4, 10, não tem problemas, mas que alguém depois, né, falasse pra gente essas marcas, tá? Eu estou dizendo isso para o pessoal, né, se preparar psicologicamente aí para a gente quebrar o gelo e realmente poder fazer assim, né, gente?
momento mais de partilha de ideias, de inferências de vocês também, para não ficar simplesmente eu falando a tarde toda, tá? Então, podem pensar, pode trocar as ideias um pouquinho, tomar para a gente garantir isso. Eu acho que há um tempinho o pessoal trocar uma ideia. E para trocar. Marcas. Vamos ver aí. Quem gostaria de compartilhar? Por favor. Coisa. Conhece. Precisa de você ser carregando as cadeiras. Então, assim, ó, ele mesmo foi que se conhece, se ensinou. Aí eu vi meu filho, velho, e eu precisava, realmente, fiquei, não sei se eu. Aí eu peguei coisas no igreja e terminei o ensino fundamental de 2003. Aí em 2001, aí em 2002, que eu entrei no ensino médio, né? Ou seja, fui para o trabalho. Estudei no Porto Seguro, né? Aí. E em 2005 eu me formei no meu ensino médio. Cheguei de lá, eu vim tentando fazer, nunca consegui entrar. Quando eu fiz 50 anos, são 2 anos, né? 23, 25 já, né? Aí eu entrei para a faculdade. Eu sou muito feliz. Eu trabalho no gosto de fazer feira. Mas assim, eu gosto de práticas que eu sou ali fora da família dele. Eu não posso ter umas outras faço. Mas eu tô indo. E foi bem gratificante, assim. A minha história de vida foi bem difícil. Mas pode ser aqui. Então, mas deixar assim, mas a gente não gostava. Isso já é esse. Surpresa. As marcas mostraram, que o jovem de hoje, que os pais não ganham para mim aqui, então eu fiquei um acabei pelo foi meu filho, que me dificultou, porque ele tinha que trabalhar, sustentar a família, né? Difícil. Mas, graças a Deus, já tem 3 anos. Então, eu uma filha de 3, já veio de um crescimento diferente, é assim mesmo. Com outra questão de vida melhor. Que eu tive a oportunidade de saber, não querer. Trabalhando bem a mesma dificuldade, né? Também foi muito gratificante que eu passei em termos de vivência de lição para mim melhorar pessoa, né? De crescer na vida, né? E é isso. Eu queria dizer para vocês. Continuam sendo ouvindo. Obrigada. Era importante. Quem mais? Uma pergunta que eu vou falar. Eu tenho muita vivência, claro, com uma resposta, né? A história conversando com o colega, eu acho que foi o que mais me marcou foi na série. Foi um período assim que eu fui da escola, e aí assim, né? E eu lembro com muita gratidão do diretor me chamando, sai e disse assim, tendência, né? A gente vai falando assim, sinto muito potencial, quero muito desenvolver potencial. Então, eu vou te oferecer várias coisas para te fazer, alguma coisa para você. E a partir daquele momento eu participei da de teatro, e diversas coisas, e que mudou a minha percepção do que era a escola. Eu comecei a gostar de estudar, gostar de assistir. Até o ponto que eu estava muito parada e dizia, não, pode escola, mas eu não, pode ser. Então, eu acho que é uma cultura assim, muito grande, né? Essa posição da escola de pegar, de te trazer, assim, né?
de abraçar, sabe? Não representar. E eu fico na conversação mesmo. Porque não é uma parte fácil. Tipo, da minha família, tipo, por causa de vocês. Então, acho que esse é o grande marco, assim. Bom, eu sou a Paula, vou semestre, se a família deu lá. Mas a minha lugar, assim, eu saí da escola na sétima série. Eu falo com uma professora de história. Literalmente, eu provei isso. E eu tive que falar inteiro. E aí eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, mãe, claro, o que a gente vai? Eu falo, no cidade. Eu disse pra minha mãe, não precisava. Vai, porque aquela professora cismou comigo, porque eu gostava de ir pra escola, eu chorava, que ele fala, né? Eu ia com chuva temporal, quebrava o guarda-chuva no meu caminho. Eu botava um coxo, ia de coxo. Só que aquilo me marcou profundamente, porque eu me senti muito cansada. Quando eu voltei para o Nordeste, para estudar. Aí eu comecei a namorar o meu noivo depois, e ele disse assim, eu não estou estudando. Não, vou trabalhar. A gente vai trabalhar a vida inteira, né? Não, vendendo plataforma de cliente, porque às vezes os clientes são alocados, né? De bolo, mas e ele tantos anos fora, na minha cabeça, que eu voltei a estudar. Mas eu saí da escola também, não só por isso, também sofria muito e tal, mas sempre fui muito baixinha. Aí me chamava a voz, e aí eu falei, nossa, mas aí quando eu falei, tem que estudar, a gente não se pode, se a gente não estudar, o que, que a gente vai ter que estudar? Eu voltei a estudar, anos e gente no oitavo ano. Me formei, fui no Getúlio, fiz médico no Getúlio. Aí parei 20 anos. Aí depois que já tinha criado meus filhos, né? A gente estava lá em maior. Se agora eu tinha saído, fazer algo que eu goste. Aí eu fiz Enem, passei pelo fico aqui. Me achei na geografia de uma tal maneira que eu entrei para bacharelado, mas não sei se eu fui. Semestre passado também tive um problema lá no meu estágio, que deixou muito frustrado. Esse minha, as pessoas ensinas. Aquilo também me chegou. Toda em volta da realidade que eu acho que eu não tenho mais idade para isso. Assim, passar de volta, eu acho que eu faço. Mas eu comecei a exagerar. É assim, consegui, insistir, que um pouco foi o meu, a falta de. Porque depois da gente ter uma certa idade, a gente tem uma dificuldade com informática, dessas coisas. Meu tempo mesmo de escola, eu até fiz curso de informática e tal. Bem básico, não foi gente nada questões que eu achei. E foi aqui, tentando de novo, esperando que me fizesse a necessidade passar. Mas assim, eu gosto, já tive eu digo numa escola, estudos, me trouxe muito essa questão da necessidade. Claro, a gente vê toda a problematização da escola de tiro, de todas essa pessoa, mas tentando formar e adentrar na escola. E mais. Isso aí mesmo. Eu estou no sexto, nesse livro de Maurício. E uma coisa que me marcou, sempre tive dificuldade, sempre tive. Eu provei algumas vezes que eu tinha aqui, e eu fiz série de desenhos. Quando eu estava na escola, eu fiz 15 anos e já estava no sexto, mas não é que eu não quisesse estudar, eu tinha dificuldades. Só que eu era vista como aluna problema, não como alguém que tivesse essas especificidades, né? Se incomodar, assim, muito pró, e eu sempre me vestia de preto e tal, então, ai, rebelde, né? E aí me chamava muito atenção essa coisa de os números, né? Porque antigamente
eu fiz cara, mas era 51, 52, 53. Eu era sempre 63. Aí começou os 70, só que eu de aprendizado e com aquela com a aluno para que eu tinha mais dificuldade. Até que eu fiz 15 anos, passei naquele ano, só que eu fiz finalização. Porque eu já tinha 15 anos e eu tinha que ir para o noturno. A vida tá mais ali. Então aquilo meu pai, eu saí do município e fui para o Lorena, para estudar à noite. Quando no Lorena, à noite, eu tinha um outro tipo de olhar. Eu não sei se é pelo fato para mas entender, tá? Mas eles conseguiram entender as dificuldades, eles olharam as dificuldades, que eu comecei a aprender, eu comecei a passar, e eu amava a escola. Eu amava a Lorena. Até hoje eu estou meu pai, enfim, cresci, aí formei filosofia e comecei a trabalhar com esse olhar de pessoas mais velhas, pessoas que queriam ingressar na universidade, mas sem me encontrar e ver naqueles estudantes coisas que remetiam a mim, ao meu processo. E agora, nesse estágio de geografia, quando eu fui escolher as turmas e colocar, turma B, turma problema, mas a turma tal dessa pessoa é muito independente, que é essa. Então, eu estou com esses dois turmas, problemas das escolas, justamente porque eu quero conseguir olhar as especificidades para que eles tenham uma outra geografia, um outro olhar da cidade. Nossa, muito bem. Quem mais? Modernistas. Eu tenho uma experiência comigo. Eu tive uma experiência muito inusitada, em que eu me apaixonei por possibilidades. Forte dele. Mas foi incrível. Vocês vão ser. Ela tinha uma visão eu consegui isso e eu aprendi muito com ela. E seguir desde que eu por ela. Pode chorar por a arte. Pela arte, se enxergar a vida. Arte, olhar mais poética. E eu costumo dizer que a mulher e disso, sim, esse olhar poético, influenciando isso, talvez não emoções, isso contribui muito. Hoje eu sou escritor também, eu não dou esse monte poético, essa visão artística, e para criança, sobre nós, pessoal, sim, qual a diferença? Hoje, o meu filho, e ele me observando, mostrando que, na verdade, para isso, por causa do livro do colega aqui, Tiago, que eu até comecei a isso, quer dizer, mas assim, foi um dos contemplados, e ele leu um livro, e veio em mim, então não sentia mais livros, mostrar para ele, e hoje ele está lendo um livro de mil anos. Impressionante, eu não deixo dizer de virar de fome.
popular, diferente, é o mesmo exemplo e faz a diferença. Se foi né? Essas, quer dizer, os tipos, né? Diferentes. Essa. Ninguém fora eu vou. É, é engraçado, né? Eu não tava. Pra vocês falar, até dá vontade de chorar, mas não chorar de se emocionar. Porque a gente passa a nossa infância, a nossa adolescência toda dentro de uma sala de aula. E hoje, enquanto jovens e adultos, a gente volta para a sala de aula não só como alunos, mas como, no meu caso, um projeto de docente, né? E a minha história com a educação, ela começa na Escola São João Batista, que é a escola do bairro, da cidade, era até a quinta série. E eu me recordo que a escola sempre teve uma direção muito bacana, que foi da professora Cristina Saião. Ela foi professora do meu pai no segundo ano do ensino fundamental e no meu tempo já era diretora há uns bons anos. Hoje ela já está aposentada. Através do projeto Mais Educação, eu comecei a fazer teatro e foi ali que tudo mudou, né? Comecei a entender que, para além do mundo cotidiano, do mundo real que a gente vive, existe as artes, existem essa capacidade, essa ótica da gente poder trocar óculos e enxergar de uma outra forma. Então eu lembro que quando eu saí da Escola São João, eu fui para o Santana, onde não tinham esses projetos que falavam a respeito de poesia, questão do jornal da escola também, que a gente participava. Então tinha muito essa coisa da gente ir no contraturno da escola, não só para a sala de aula, né? Então eu procurei os Sobrinhos de Shakespeare, fiquei 10 anos na companhia de teatro. Anos depois, eu fui trabalhar com TV, com rádio, mas não demorou muito tempo para eu me dar de conta que a sala de aula, assim como para mim foi um dia muito importante, porque às vezes, correria do cotidiano, nossa família ela não nos dá a atenção necessária, não nos dá aquele escutar necessário. E esse momento eu tive muito marcante dentro da escola, que era onde era ouvido, onde tinha oportunidade de mostrar as coisas que eu gostava de fazer. E hoje, pelo PIBID, vocês me desculpem, mas não tem como não se emocionar. Pelo PIBID a gente entende quanto o papel do professor dentro de sala de aula, ele tem importância. Eu não estou falando de disciplina, é de afeto, é de carinho, é de contato, é de cidadania, de ser humano. E, bom, minha experiência é essa, não vou falar mais do que daqui a pouco eu já estou lembrando isso aqui. Mas eu gostaria, por favor, porque eu, meus colegas, e eu convivi com eles que, para mim, era muito difícil, porque eu não estava se lembrar de coisas que eu estou. Que eu tive muitos problemas de ser boa, de ser educada, e aí eu não conseguia lembrar de nada. Eu tenho ouvido o Alejandro, ele falou do projeto de massificação, e eu participei do projeto. Então, eu tive a oportunidade de participar de projetos de dança, de capoeira, de tudo que eu acho que são diferentes. Eu fui tive fato de capoeira, eu fiz curso de robótica, quando eu comecei a gostar muito de informática, e depois técnico de informática. E as minhas lembranças na escola, melhor lembranças mais sério, porque era um momento que a gente, e eu fazia com a minha irmã, e a gente tem uma diferença de idade, assim, mas era um momento que a gente se aproximava muito. Um dia a gente fazia robótica, outro dia a gente fazia xadrez, aí tinha aula de leitura também, porque eu gostava muito de ler, e por conta dessas aulas, assim, eu tinha muita dificuldade de leitura, mas nessas aulas eu consegui adiante porque eu tinha então, e aí eu consegui passar. Comecei a gostar muito de ler, de ter devorado vários livros, e não tinha livro.
sentido, tá? Não sei se vai ser sucesso. Eu começou a ver pequenina e eu conseguia baixar páginas que tinha bíblicas, e aí eu baixava as páginas e eu consegui ler. E aí, lembrando disso, eu só lia, eu conseguia entender como os expressos, assim, né? Eu só lia com história errada mesmo, porque eu estava lembrando que eu estava estudando a dica. Obrigada. Todos os relatos que vocês fizeram, que vocês falaram aqui, tem um conteúdo e uma sensibilidade muito profunda. Nós poderíamos aqui, ficar todo o tempo falando agora a partir das essências educativas que vocês colocaram. E me desculpe assim que eu não perguntei, mas mais alguém gostaria de falar, já até temos um tempo, né, professora? Mas com certeza, ao ouvir os relatos, todas as nossas mentes cessaram, assim como tu falaste, a gente ficou também pensando em mais situações, em mais questões, né? E é isso que é o interessante, é isso mesmo que eu queria que a gente vivenciasse, que nós conseguíssemos, né, estabelecer essa frequência, fazer esses ganchos, né, esses laços, esses links com aquilo que é significativo. E é assim que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos estudantes também processam as suas aprendizagens, né? Eles também precisam se colocar, eles também precisam falar, e nós, professoras e professores, precisamos ouvi-los. E às vezes eles se pronunciam não com palavras e num ambiente assim totalmente disciplinado como está aqui, né? Mas às vezes eles se pronunciam com uma agressividade, às vezes eles se pronunciam estando fechados numa roupa, né, preta que eles estão usando, ou às vezes eles se pronunciam de várias formas e nós precisamos ter esse olhar atento. Porque quando se fala em trabalhar de forma significativa com o estudante, não é tão simples de chegar para o estudante e perguntar assim: e aí, pessoal, o que vocês querem estudar? Porque nós vamos trabalhar com os assuntos que vocês gostam, que vocês querem. É simples. O saber necessário, ele vai se mostrar no decorrer do processo e, às vezes, muitas vezes, no conflito, no embate, na situação limite, né, no cotidiano. E nós precisamos ter olhos, ouvidos, atentos, sensibilidade. E aí, não é fácil lidar com isso, lidar com a necessidade de cumprir um calendário, de trabalhar conteúdo, ou melhor dizendo, agora objetos do conhecimento, né? Dar conta de toda a parte burocrática, né, que cada vez é mais exigida, e dar conta ainda da nossa vida pessoal, da nossa vida emocional e familiar. Então, é complexo. Sem falar da estrutura precária, com certeza, né? É complexo mesmo, né? Mas ainda assim, se me perguntassem hoje, se pudesse escolher hoje uma profissão, eu ainda escolheria ser professora. Ainda escolheria ser professora. E há 2 ou 3 semanas atrás, eu tive a grata surpresa de encontrar um ex-aluno meu que até fez física, agora vai fazer uma licenciatura em matemática, e fez mestrado e já doutorado também. E ele me disse assim: eu tenho uma íntima ligação com a docência. Eu fico assim, é a melhor contribuição com a professora, né? E outros 2 estudantes que estão cursando a história foram fazer uma entrevista comigo, e aí um deles falou: eu não te imaginava na história.
E ele, com um pouco de timidez, assim, professora, é que agora eu sou outro. Tem que dizer, naquela época, talvez você aqui já muito mais, acreditar. Eu não sou mais legal. Bem, né? Me modifique. E que bom que a gente consegue refletir, e que bom que a gente consegue estabelecer, né, novas relações, né? Então, não sei se mais alguém, assim, gostaria de falar, para a gente fechar essa parte. Ainda temos um tempinho, se mais alguém quiser se manifestar. Acho que falar, então, encerramos a sala. Sim, essa parte da gostava muito da cara cidade. Então, tipo, eu tinha aquela visão e eu levei isso para o colégio. Então, até uma certa idade, a gente olhava a terceira série, eu era menino. Então, qualquer coisa eu já estava roteiro, já estava dando pau. E aí, tinha uma professora na segunda série que ela me deixava de castigo no intervalo só isso, no espanhol. E aí, aquilo ali me deixava. Eu chegava em casa, falava para minha mãe assim: o que eu fiz de errado? É verdade. Tem fulaninho. Ela foi no colégio, começou a conversar com as crianças. E aí, eu acho que tem que levar um psiquiatra, um psicólogo, porque ele deve ter algum problema, porque não é normal. Né? Aí, passei na segunda série. Quando eu cheguei na quarta série, eu peguei uma professora bem querida, que me puxava muito essa questão, assim, qualquer coisa lá. Tá? Foi, consegui melhorar ali. Na quarta série, eu consegui aprender um pouco da vivência. Ela sentava comigo, conversava, o que está acontecendo? Tendo algum problema em casa? Isso. E aí, aquilo foi me trazendo um gatilho que passava em casa e foi tentando me acalmar através do que ela dizia. Embora minha mãe conversava muito comigo. Foi muito de conversar, de explicar umas coisas, né? Que eu estava fazendo. Fui melhorando na quarta série, melhorei bastante. Depois fui me acalmando, sempre primeiro, sexta, sétima. Quando eu cheguei na sétima, eu peguei uma professora de matemática. Só que, tipo, na sétima série, que ela falou da questão da adolescência, ali, da revolta e tal, ele começou a me ter muito gatilho do que ia acontecer quando eu era pequeno. E até porque ele ainda conhecia certos episódios, porque eu vivenciava quando eu era pequeno. Na sétima série, eu ia bagunçar no salto, pirava em aulas, respondia para o professor. Foi, chegou no final do ano, fez ano. E aí, te vira. E aí, estudei, só que chegou lá na hora, assim, um pouco. Fala, não deve para mim, foi não. E aí, eu fui conversar com ela. E aí, eu olhei, todos primeiro tão grande, porque eu nunca tinha rodado. E aí, eu tinha aquela notícia, eu sou bom. Né? Só que não é verdade. O excesso chegou até ali e veio me prejudicando. Aí, depois que eu reprovei, repeti, assim, na série de novo, depois do ano, peguei meu. E ela me fez um desafio, só que não sei se ela fez um desafio para mim, provar para mim mesmo que eu era capaz, ou se foi que ela estava me desafiando mesmo. Ela me disse no começo do ano, esse ano vai ser igual ao ano passado. Eu disse para ela, não, esse ano não vai ser, esse ano vai ser diferente. E aí eu sempre na minha cabeça, parei de pensar, pensava no ano passado, e comecei a focar, estudar. Seria no primeiro, seria no segundo, seria no terceiro, no último eu estava tranquilo, eu não precisava mais de nada. Aí eu reprovei no último bimestre, que era bimestre ainda, né? E aí ela me chamou e disse assim, o que eu te fiz lá no começo do ano? Foi bom pra ti ou não foi? E eu disse, realmente foi, porque eu precisei provar para mim mesmo que eu era capaz. Não porque eu não era capaz, porque eu entrei naquilo por causa de que eu tinha medo. E aí, daí, do sétimo ano para cá, eu não tenho filho, e aí eu me peguei. Sempre eu falo muito fácil, toda a geografia, mas é fácil. Fui para o ensino médio, né, sempre super bem. Em 2008, entrei na FURB para matemática e licenciatura. Não consegui cumprir, porque no mesmo ano que eu entrei, meu pai ficou doente, em consequência da bebida. Teve que ir para Porto Alegre, precisando de ajuda de transplante, e naquela correria, ele era o único suporte financeiro de casa. E aí eu pensei, e agora o que a gente faz? Eu ainda estou tem que trabalhar, não tem que fazer. Infelizmente, tive que começar a trabalhar e abandonei a faculdade.
No outro ano voltei, só que aí ainda estava tendo que criar umas coisas na minha cabeça, que a empresa também não dava muita oportunidade, não consegui, abandonei mesmo. E aí passou anos e eu coloquei na cabeça que eu vou estudar. E aí fiz o Enem em 2022, não, 2023. E aí eu pensei, vou para matemática ou não vou para matemática? Aí, que curso que eu gosto? Geografia. Só que na aula de geografia e evolução, tem muito geografia e matemática, tem geografia. E entra isso aqui, eu sempre tive dificuldade com a questão dos textos, dessas coisas. Também tem a geografia, eu digo, texto de economia. Sei essa quantidade de ler, não escrever os sonhos, tento fazer mais. E aí? Acho que já tive lá uns anos que, assim, ó, me mudou totalmente por causa do desafio. Yes. E aí, bem, E é isso, né, gente? A escola, ela nos deixa, com certeza, muitas marcas, né? Às vezes boas, nem tão boas, mas a gente tem que ter essa reflexão, acho que esse objetivo, assim como vocês realmente se colocam, né? Esse desafio de superação, né? E quantas vezes também é na escola que a gente encontra o acolhimento, que a gente encontra alguém que nos deu suporte, né? Em termos de internet. Que eu trago assim, três problematizações que eu coloco, né, para mim mesma durante o decorrer da minha prática pedagógica. Né? Como vocês devem, no primeiro slide, né, a gente passou mais brevemente assim, mas o título, né, da nossa conversa, que é a aprendizagem histórica, né, um relato de prática. Eu sempre coloco essas questões, e não é de agora, elas são mobilizadoras há muito tempo, é a questão da aprendizagem mesmo. Porque antes de ser professora de história, fui professora dos anos iniciais, a gente falava séries iniciais, né, agora dos anos iniciais. Então, eu já trabalhei com todos os níveis e modalidades do ensino fundamental, do ensino médio, né? Desde a alfabetização, dos pequenos, né? E tal, até o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. E lá, com os pequenos, a gente sempre se preocupa com essa questão da aprendizagem. A gente, de fato, quer ver com que eles estejam aprendendo, nós somos as responsáveis. Somos professores que temos a responsabilidade de final do ano daquela criança que está alfabetizada e que dar um pouco daquele petismo, né? Só que quando a gente é professora do componente curricular, muitas vezes nós atribuímos fracasso, sucesso, como estudante se ele estuda, não estuda, se ele se dedica ou se ele não se dedica. Então, se a família apoia ou não apoia, porque tem um grande percentual, obviamente, né, de justificativa, né, para o fracasso, ou avanço. Que eu, enquanto profissional, né, enquanto professora, qual é o meu papel? Qual é a minha postura? O que eu faço para mobilizar a prática pedagógica que seja efetiva na aprendizagem? Né? Então, eu coloco aí, por exemplo, a primeira questão. Qual a concepção e o paradigma de educação que estou comprometida e disposta a organizar as aulas? Para que elas deem conta da coerência entre a prática e o aporte teórico. Porque é muito fácil eu dizer assim, eu sou da educação humanizadora, eu gosto do Paulo Freire, eu gosto da educação popular, eu sigo os princípios de tais e tais e tais pensadores, estudiosos e teóricos. Mas como é efetivo isso na prática? Como eu transformo isso numa ação educativa? Isso é que é o nosso grande desafio. Mais desafiador ainda porque eu sozinha, criada, é muito mais difícil implementar qualquer pressuposto teórico que a gente acredite de uma educação humanizadora, né? Muito mais difícil. E como que a gente vai conseguir mobilizar um grupo, né? Ou pelo menos ter pessoas aliadas,
ou o nosso grupo de estudo da escola, ou os componentes curriculares que se aproximam da nossa linha pedagógica, a direção da escola, a produção pedagógica, né? Como fazer isso? Também colocar essa nossa prática dentro daqueles conteúdos programáticos estabelecidos ali minimamente. Então, isso são coisas que a gente está todos os dias, né, com essa preocupação e com esses desafios. Me permite. Pois não? Como encarar um professor que não está preocupado com isso, que ele quer saber só lá no dia 25 que esteja lá na conta corrente dele, e ele diz o seguinte: tiver um livro, sabe? Sabes que no meu primeiro curso público que eu assumi, e que, aliás, eu tive, né, essa honra de logo quando eu comecei a trabalhar, já ser cursada, né, aos 18 anos. Hoje em dia é tão difícil de ter os concursos, né? Exatamente. Então, eu assumi com 18 anos e fui dar aula numa escola onde as professoras estavam reunidas ali, deu um sinal, no intervalo, acabou o intervalo, levantei, peguei minha bolsinha e fui assim, e alguém comentou assim, é porque ela é nova, é nomeação nova, né? Eu nunca mais esqueci daquela provocação. Não deixa de ser. Porque até hoje, assim, ó, bateu, se eu não me levantar logo, eu já não tenho minha consciência, já olha que lá que o aluno tem direito. Eu sou professora, eu sou concursada, eu sou professora da escola pública, eu considero qualquer instância, né? Mas a minha obrigação profissional é estar lá e fazer daquele momento o melhor que eu puder, né? Esse é o meu comprometimento, mas é a questão da consciência profissional, né? Aí a gente não tem também Não tem, né? Aí não tem, aí já fica para outras instâncias, né? Coordenação, mas a senhora sabe como toda estraga toda sexta, né? Então, às vezes acontece, né, da gente ter os percalços. Mas eu te digo também que o grupo, muitas vezes, reage e ele não consegue fazer uma transformação, mas ele consegue, às vezes, assim, que a pessoa se sinta um pouco constrangida, né? E já comece a mudar um pouquinho, né? Eu até percebo, principalmente na educação básica, né, na universidade, eu não tenho experiência, não sei enquanto estudante também, acadêmico, mas na escola, às vezes, o professor consegue fazer uma pressão maior até às vezes dos estudantes. O estudante, às vezes, ele se sente impotente, intimidado, porque a avaliação é intimidadora, infelizmente ainda nós trabalhamos com uma avaliação intimidadora, né? Só que se o grupo de professores, ele é na sua maior, na sua maioridade, né? Aquele grupo que trabalha, que pensa, empenhado, né? Que pensa pedagogicamente, para melhorar, o profissional, ele se sente, ele, às vezes, a gente até consegue, às vezes, tirar da internet. Depois eu coloco questionamentos. O que os estudantes esperam das aulas? Qual o significado da história que é trabalhada na escola, né? Aí eu coloquei para vocês a questão da geografia, né? O que eles esperam? E aí, muitas vezes, não é esta pergunta que vai ser, de fato, a potencializadora de nós conseguirmos entender o que é que eles estão esperando. A gente precisa compreender a dinâmica da nossa aula, está dando certo, está dando certo, o que está dando sono, né? Está instigando, sendo interessante, né? Quais objetos do conhecimento e recortes históricos serão selecionados e abordados naquele ano com os estudantes? Como potencializar a história ou a geografia, no caso de vocês, nos livros escolares, e aprendizagem relevante e efetiva? Nós temos a BNCC, né, em nível federal. Nós temos aqui no município do Rio Grande um documento orientador que ele está balizado pela BNCC, então cada ano, né, do ensino fundamental, que é o que o município dá conta, já está pré-estabelecido o que nós deveremos abordar, porém, gente, aqueles são as abordagens dos objetos do conhecimento, é mínimo, aquilo é mínimo.
nós podemos e temos autonomia para pensar qual é o foco, qual é a abordagem que eu vou dar, quais são outros temas que eu posso trazer e fazer um link na discussão de um objeto do conhecimento que está pré-estabelecido que eu preciso dar como. E de que forma vai ser essa abordagem. Então, a professora tem essa autonomia. Né? Nós temos que assumir essa ousadia, porque às vezes a gente se depara com essa questão de que já existe a lista dos conteúdos programáticos pronta, então isso que eu tenho que fazer, que eu vou me conformar e deu. Mas não é bem assim. A abordagem, a seleção do material, a forma que eu vou desenvolver essa aula, ela é da nossa responsabilidade. E é aí que nós podemos transgredir no bom sentido. É aí que nós vamos fazer que a nossa aula assuma os nossos pressupostos educativos, a nossa postura político-pedagógica. Qual é o ser humano que eu quero contribuir com isso? Então, é isso que a gente precisa realmente pensar, de que forma isso está potencializando a aprendizagem. Por favor. Aqui eu trago alguns pressupostos que eu procuro observar, e também na nossa fala aqui já ficaram explícitos e implícitos, a questão da dialogicidade. E a dialogicidade, o diálogo, a conversa, ela nem sempre é fácil de organizar, porque tem turmas que respondem, a gente estava até antes comentando sobre isso aqui com a Alejandra, o pessoal que estava aqui, Karina também, Karina, Isso. Que às vezes, a gente vai para uma sala de aula, com uma aula preparada, e existe aquela empatia, a turma responde, corresponde, consegue fazer o trabalho dentro dos princípios que você pensou, que é a dialogicidade, levantar ideias, fazer o aprofundamento, fazer interpretação, compreensão, trazer a realidade atual para divulgar aquela discussão lá, matemática da história, da humanidade, história, tu consegue fazer. Tem outras vezes que tu não consegue. Eu tenho uma turma especial, assim, que é muito difícil, da gente conseguir, não sou só eu, é a característica da turma. E aí que está o maior desafio, porque o que está acontecendo lá que a gente não está conseguindo entender aquela turma. Então, essa turma nos preocupa muito mais, e outro detalhe também das nossas aulas, elas têm 45 minutos, ou se for dobradinha, 1h30, mas tudo bem, mas nem sempre é dobradinha. Consegue organizar uma aula de 45 minutos fazendo uma provocação, uma problematização, de fundamentos teóricos, compreensão. E se tu não faz aquela aula, aí tu vai voltar 2 dias depois, aí tu tens que retomar que o guri lá do 6º ano já está nisso, entendeu? Tu entra lá, coisa já passou. Então, esse nosso desafio, assim, é bem grande mesmo, Mas é possível. Eu sou muito honesta, eu consigo isso. E a gente nota muito as professores, porque também visão, é que eles falam que eles têm que lá. A gente está indo a auxiliar, Tu és mentora dos anos iniciais. os anos iniciais, aí. Esse mais também a gente fica, Aí já é outra conversa, é outro tipo de tratamento, mas tem os marcos bastante. E os anos finais, eles já têm toda uma rotina escolar, eles já mas o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer, tenho que fazer um planejamento específico para seja ele um currículo adaptado, seja ele um currículo adequado, seja ele um currículo original. Então, além de pensar no meu estudante típico, tem que pensar também no atípico. E esse planejamento, ele é, primeiramente, trimestral e diário. Às vezes, é mais.
Às vezes, nos anos finais, nós temos monitoria, às vezes nós não temos. Na maior parte do tempo, até nós temos. E nós temos que dar conta também do que tem esse direito. Aqui eu coloco a questão da didática da história, da ciência histórica, eu trago esse pressuposto aqui, que foi um dos pressupostos, junto com as fontes dos perspectivadas aqui, que eu trabalhei na minha pesquisa do mestrado, né, que foi aprendizagem histórica mobilizada por fontes multiperspectivadas e filmes, né? E porque até algum tempo atrás eu pensava que para trabalhar a questão da consciência, né, tão famosa consciência crítica, né, que nós temos que trabalhar com materiais que já de pronto apresentassem esse tipo de discussão. Que já puxasse para a discussão. Discussão? Sim, que a própria imaginária seria, ele já induzia para essa discussão. Né? Pode trabalhar, eu acho que o pensamento é até o mais diverso possível, fazendo com que eles estavam nessa consciência de discutir, de identificar, se provocar, inclusive. Né? E de identificar quem tem uma fonte e quem tem a outra. Por que a intencionalidade dessa fonte? Por que esse documentário apresenta essa intencionalidade? Por que uma pintura tem essa concepção? Né? Enfim, é bem isso aí mesmo. Né? Só que isso eu descobri como passar do tempo. Eu não tinha essa compreensão há alguns anos atrás. Né? Então, por isso que eu disse, né, a questão da nossa formação, da nossa pretensão contínua, né? A questão da prática significativa bem clara, a problematização, né? Eu procuro sempre nas minhas aulas começar com o questionamento, começar com a problematização, né? O ensino médio é muito bom para isso. Já o ensino fundamental, às vezes a provocação ela tem que ser um pouco mais dinâmica, né? Não funciona. Semana eu testei uma que foi bom, uma adrenalina. E para 2 grupos, eram os portugueses que tinham que escrever argumentos favoráveis à colonização, e o outro eram os indígenas que tinham que escrever que não iam aceitar a colonização europeia de que mandaram os europeus embora. Eles ficaram tão empolgados que a adrenalina subiu tanto, sabe? O pessoal gosta de respirar. Então, às vezes a problematização, mas é interessante e é muito bom a gente observar comportamento, né? Mas como que o aluno se torna? Qual é a postura? Fala, exatamente. E aí você vê o aluno autista, ele participou do grupo, mas depois na hora da fala ele está falando, mas como suas colegas entendiam, ele fazia assim. Esse vai passar. Se manifestando do jeito dele, tá? Ele tem que entender e apoiando. Sabe? Então, mas para isso, gente, os nossos sentidos de realização, tem que sempre buscar, né? Temos que ter esse olhar, e às vezes, 2 olhos só, a gente conseguir ver tudo. Né? Pode passar o próximo. Que horas a gente tem, meu filho? Agora são 5h30. Que horas você vai deve? Sim, 10 10. Então, assim, eu acho que aqui a gente vai. Eu vou deixar a provocação para vocês. De repente, no final, se alguém quiser falar alguma coisa, a intenção seria de que vocês, entre os pequenos grupos aí, né, pensassem uma proposta, uma prática pedagógica, hipotética ou não, vocês poderiam ter vivenciado, que observasse os pressupostos efetivos, né, que expôs, então, uma prática pedagógica coerente, os pressupostos educativos, promotores da coerência entre prática e aporte teórico, né, que aporte teórico vocês têm, que vocês pensam, enquanto vocês, como educadores e educadoras,
que baseia vocês, né, o que alicerça vocês, que prática pedagógica, né, vocês iriam promover. E outro pressuposto educativo que é essa prática fosse potencializadora da aprendizagem de uma forma relevante e efetiva, né? Mas penso que se nós formos fazer essa atividade agora, nós vamos levar no mínimo uns 15, 20 minutos e aí a gente vai esgotar. Mas fica aí com uma provocação para mim, né? E agora, então, acho que eu tenho os slides, algumas fotos, né? Pode passar. Eu trago aqui algumas coisas, algumas fotos de algumas experiências que eu vivencio com os meus estudantes e procurei colocar assim de uma forma bem diversa, né? Porque vocês discutem aqui a questão cultural e até uma coisa que eu queria ter falado lá no início, eu acredito que a cultura ela tem uma abrangência até maior do que a educação, porque a educação ela faz parte da cultura, né? E muitas vezes nós acabamos promovendo uma educação, às vezes aquela que nós vivenciamos, ou não, tentamos romper com isso, né? Mas a questão cultural onde a educação está inserida nos marca bastante. E Paulo Freire já dizia, né, que a educação ela não transforma a sociedade sozinha. Nós precisamos de sujeitos educados, de pessoas educadas para promover as transformações, para promover. Então, a educação por si só, ela não promove aquela transformação. Né? Aqui é uma experiência da educação patrimonial. Pessoal, não é nada novo, não é nada inédito, né? Mas são práticas que demandam uma organização, que demandam uma vontade, que demandam, às vezes, a gente também fazer uma ação interdisciplinar com outros colegas para que elas possam concretizar, né? E também sempre ter o apoio da equipe diretiva da coordenação pedagógica instrumental, né? Então, visitas que nós fizemos com os estudantes em espaços patrimoniais. Então, aqui eu acho que mudou um pouquinho, a foto grande, mas não tem problema. Você pode identificar aqui o centro histórico, né? Depois aqui, olha, uma caminhada pelo Cassino, ali a estação Cassino, aqui é o museu da cidade. Pode passar, por favor. Aqui aconteceu este ano com os estudantes dos 6º anos, lá no Cassino. Eu e a professora de língua portuguesa, nós fizemos então esse projeto. Nós fomos até a livraria, Sebo e Livraria do Cassino, que é em Hipocampos, né? Visitamos o acervo. E aí vocês podem observar como os estudantes eles estão observando realmente os livros, né? E isso nos chamou a atenção, porque a nossa escola tem uma biblioteca com container pequeno, não tem. Nós não temos uma sala. Né? Quando a gente quer levar livros, nós temos que levar os livros para a sala de aula, porque não tem espaço para os alunos transitarem ali dentro. Né? E como os nossos estudantes gostam de livros, a pessoa que trabalha lá tem um curso foi encantada. Depois a gente fez uma caminhada pela avenida, fazendo algumas paradas, conversando sobre a arquitetura, né, a arquitetura histórica que ainda está lá, e a arquitetura atual. Então, a gente fez essa discussão, esse paralelo, né? E fomos até a Casa de Cultura Bianchi, né, que é essa última foto aqui, porque justamente nos 6º anos eu ia começar a estudar a questão da Roma antiga, né? E aí a gente fez toda uma... Tudo bem, a gente fotografou a casa, vários detalhes, depois mostrei para os alunos como se sala de aula, chamando a atenção. Então foi a questão problematizadora inicial desse estudo, né? Mas é muito interessante assim, para ver depois o que eles lembram do passeio, né? Porque muitos são para casa, eles correram, do parque, mas depois que a gente faz, eu vi. Então é muito interessante ver depois essa troca também assim, em slide de aula. Aqui mais algumas fotos que é também do ensino fundamental deste ano, que são coisas assim que a gente faz no dia a dia, né?
Essa aqui também ficou criativa, que eram maquetes do Egito Antigo. Aí eles fizeram esse aqui era uma releitura de obras de artistas renascentistas. Então, a Mona Lisa ganhou de expressividade, várias Mona Lisa dele, né? Aqui a referência de uma coisa. Aqui eu estava estudando sobre as antigas embarcações egípcias, né? Então o casal fez uma pesquisa. Aqui os estudantes em seminário, onde eles pesquisaram sobre o conflito que aconteceu, né? Os Estados Unidos bombardeou o Irã. Então, cada estudante era um país que representava um país. Eles tinham que falar como que aquele país via o conflito. Se o país estava se posicionando, se ele estava criando ou não. Foi muito interessante, assim, foi um momento muito interessante. Foi muito, sim. O nono ano. E foi nesse momento em que eu tive um insight desse nono ano. Porque ainda nós temos no município, assim, certa disciplina no sentido, em regra, no sentido de. Né? Então, eu fico com esse nono ano de prova convencional, já tínhamos estudado a Primeira Guerra e Segunda Guerra, cito umas coisas, Israel, faixa de Gaza. Então, eu dei para eles opções deles pesquisarem informações sobre um conflito, de 5 opções, eles tinham que pesquisar 6 aspectos. Mostrei os 6 aspectos para eles, leram a caderno, trouxeram a pesquisa, que não valia ser impressa, tinha que ser manuscritos, e aí produziram um texto em aula com aquele material. E depois, quando eu pedi um feedback para eles, assim, eles acharam muito interessante. Porque isso é como eu aprendi coisas que a gente não falou em aula de escola, a gente vê tudo isso já. E foi assim, foi uma situação muito boa nesse trimestre. Bem interessante. Pode passar, por favor? Filmes, né? Como disse para vocês, costumo trabalhar com filmes, né? Então, aqui tem alguns filmes que o Nono Ano trabalhou. Eles produziram os vídeos, eles produziram as análises interpretativas. Lá em cima foi educação de jovens e adultos também, né? Que eu também trabalho com educação de jovens e adultos. Pode passar, por favor. E como eu tenho uma convocação no princípio, eu também trabalho com as redes sociais, uma tarde por semana, né? Trabalho com 2 quartos anos e um quinto ano, né? E aí a gente faz várias abordagens aí, desde abordagens aqui era reconhecimento dos trabalhadores da escola, questão ambiental, o dia dos oceanos, a abordagem ali das festas juninas, de materiais. Então, é muito interessante ver também como a criança está predisposta a dizer assim, o que para mim dizer uma festa. É muito legal, assim, eles têm uma receptividade, assim, a gente, fantástica, é muito. Pode passar, por favor? Aquela atividade iniciais, que a gente ganhou uma história legal, e eles cuidarem daquela área, só que, infelizmente, se algum problema lá que alguém arrancou a área, que era do lado de vocês. Pode passar, por favor. Esse projeto Memórias aqui eu fiz ainda no mestrado do ensino médio, Silva Gama. Nós trabalhamos questão da ditadura militar no Brasil, da ditadura civil-militar, e não só a memória da ditadura civil-militar, mas também as memórias deles que fizeram no terceiro ano. Não era dessa turma, né, Prêmio? Não era dessa turma, né? Não. Esses aqui não, foi em 2019. E aí eles produziram, dá para ver aqui, ó, cada um produziu, a turma produziu livrinho com as suas memórias. Cada estudante escreveu suas memórias, eles mandaram já digitadinho, texto, organizamos os livrinhos, fizemos lançamento, trabalhamos também um filme Deslento, que é um filme nacional que aborda a ditadura militar, e aí a gente produziu aquela bolsa, né, que hoje a gente vivia uma bag. Isso,
Aí eu falo para vocês, a gente precisa do apoio também da escola, né? A escola com tecido, com as tintas, a gente fez essa sacolinha da escola, eles pintaram, desenharam, né? Costurar em casa, cada um deu o seu jeito de costurar. E aí cada um levou na sua bagzinha o seu livro, né? Então ficou já como a lembrança, né, do terceiro ano do ensino médio. Pode passar? Eu coloquei aqui a questão do abrigo indígena só para ilustrar a questão de que a gente trabalha com diferentes metodologias e materiais, né, gente? Porque isso não é novidade, mas não é só o português que pode trabalhar produção de acróstico ou de poesia. Essa foto aqui é um acróstico, né? Povos indígenas, o pessoal da EJA que produziu. Depois das discussões, a gente fez esse material. Quer dizer, não é só o português, não é só as artes, né? Todas as nossas disciplinas, todos os nossos componentes podem estar se articulando através da arte, como vocês deram esses depoimentos aí tão bonitos, né? E eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, né? Tem que fazer esse gancho. Por favor. Com a arte coral indígena também, que eu trabalhei com várias turmas do ensino médio, eu tive até uma assim, que foi uma exposição de fotografias que teve, então, lá naquela livraria do campus, né? Nós primeiro fizemos a discussão em aula, o que é esse marco temporal indígena, discutimos, visitamos a Galeria das Fotos, né? Visitamos aí o campus, em São Paulo, e depois, em aula, os estudantes produziram mapas mentais, ou eles poderiam, para eles, produzir outro tipo de material que desse, né, então, a finalização desse projeto, né, desse trabalho, com aquilo que eles haviam aprendido, né. E aí fizeram as recomendações. Aqui foi uma parceria com a professora de biologia, também na Escola Salvador, ainda no ano passado, quando nós trabalhamos o conceito de cidades sustentáveis, né. Trabalhamos com esses conceitos com os primeiros anos, e eles produziram maquetes com esses elementos, né? Tinham que colocar nas maquetes o conceito da sustentabilidade, de cidade sustentável. Até a conferência do meio ambiente que foi na escola municipal, esse trabalho foi proposto na aula de história, era também o conceito de sustentabilidade, e eles produziram objetos ou experiências com produtos, né, sustentáveis e propostas dentro desse paradigma. Tirar, então, do tema, então, do racismo, né, que muitas vezes não está lá no nosso conteúdo explícito, mas a gente tem que trabalhar, né, pessoal? É um assunto sensível, está dentro também da lei, né, que a gente tem que abordar as questões da história da África, né? Infelizmente, tem que ser uma lei para ser cumprida, isso deveria ser intrínseco já, né, com redes curriculares, mas é uma lei, por outro lado, ainda bem que ela existe, né, para a gente não abordasse, né? E aqui tinha dado um problema na turma de racismo, né? Tinha dado um problema e os alunos estavam achando natural e normal se manifestar daquela forma, porque afinal de contas eram amigos. E os amigos não se ofendem. Então a gente teve que fazer todo o trabalho, né? Voltar que fez, fazer toda uma abordagem, uma produção para que essa questão fosse superada, né? Até agora não tivemos mais nenhuma manifestação, então esperamos, né, que temporariamente pelo menos seja superada. Pode passar. Aqui foram jogos que os estudantes produziram na pós-enchente, né, em 2024, quando nós retornamos. A gente teve que trabalhar com essa questão, né, da enchente, das histórias da enchente na nossa cidade. E aí eu trabalhei com eles com filmes, e eles produziram materiais didáticos, jogos. Ó, aqui, tudo eles que produziram, eles fizeram esses jogos aqui. E a gente ficou na escola, né? Depois fez uma amostra. E aqui foi um intercâmbio de cartas que eu fiz com uma professora de história lá, cidade do Rio de Janeiro, onde os estudantes de lá mandaram cartas
para os nossos estudantes, para os meus estudantes, né, do Flores Garcia, no caso, né, se solidarizando com a situação da enchente, essa foto que até era o pessoal lá no Rio de Janeiro, e depois os meus estudantes mandaram cartas para eles. Então foi muito legal. Foi uma troca muito. Eles ficaram emocionados de receber cartas do Rio de Janeiro. E nem mandaram também. Aqui mais algumas coisas da EJA, né, pessoal? Só para mostrar aqui, ó, a gente está trabalhando aqui. O SICA, aqui está trabalhando o passeio, a feira da Turca, que era do livro, daquele ano que teve no cassino, né, no passado. Aqui não dá para ver direito, mas é a produção deles. A gente está trabalhando questão do patrimônio também, e a Gala introduziu uma Maria Fernandes. Eu não sei, né? Bem interessante também. Então, a igreja, às vezes, é bem como tu falaste, né? A igreja, às vezes, ela dá um acolhimento e uma oportunidade ao estudante que lá no ensino regular, às vezes, ele se encontrou, às vezes, ele não compreendido, não entendido. E nós temos, assim, ó, momentos de aprendizagem muito significativos, muito, muito gratificante de trabalhar com a educação física. Ao longo dos momentos, trabalhando com história em quadrinhos, muitas rodas de debate, aqui os princípios da Carta da Terra, aqui os estudantes que foram incentivados a fazer os desenhos do Gênese, né, de gênero e sexualidade. A gente, como eu disse para vocês, as aulas da ciência humana, né, vocês estão envolvidos com todas as temáticas, não tem como fugir, né? E aqui, para finalizar, eu trago mais uma contribuição, texto da professora Maria Clara, onde é uma carta de uma professora do presente para uma professora do futuro, né? E eu gostaria de deixar essa carta também de uma reflexão para vocês. Prezada colega, no meu tempo, colega queria dizer companheira de colégio, né? Professora dizendo isso. Se estiveres lendo essa carta, é porque ainda existirão professoras no meu tempo, no teu tempo. Melhor, ainda existirá um tempo. Será, talvez, tempo bom. Significará que o meu tempo conseguiu vencer a barbárie, que a luta travada hoje terá garantido espaço para que a humanidade permaneça, para que o planeta continue acolhedor e que professoras continuem sendo necessárias. Por enquanto, cá na Terra, como cantou o grande Chico do meu tempo, muito desalento, muito olhar apagado, muita vontade de nada, muitas tentativas de fuga, muita carga extra, muito cansaço, muita resistência, muito adoecimento. E a gente vai fumando, que também sem um cigarro, quem aguenta esse rojão. No entanto, é importante que saibas, algumas forjam escudos com os próprios corpos e continuam. A gente vai por, dizia outro dia um lutador trabalhador precarizado. Não era professora, mas podia ser. Luta por dignidade profissional, pela valorização da escola pública, por uma educação democrática e popular, pela vida. São todas as que, na contramão do seu próprio tempo, aprenderam a buscar saídas coletivamente. Neste ano da graça e de desterro, estão perdendo a guerra. Os últimos ataques do capital têm sido de uma ferocidade ímpar, mas elas não abandonam o campo de trabalho. Continuam resistindo. O que falta agora a essas guerreiras para que tenhas mais chances de existir ainda no futuro é a compreensão de que resistir não basta. Para que contra-atacar, tanto em um espaço até aqui pouco usado pela luta, que é o espaço curricular, como no espaço do movimento popular,
onde só entrelaçando cada vez mais as partes será possível chegar a um todo que grite em uníssono por uma sociedade socialista. Porque esta é a condição para vencer a barbárie, aquela que se tem no início. Como não te falei de flores, vou te falar de cantos de guerra. Um deles começava assim: avante, professoras de fé, unidas pela educação. É o hino do CEPER Sindicato, professoras do ensino. Essa paródia de um outro também de guerra. Avante, brasileiros de fé, unidos. Certa de que gostarás de saber notícias do passado para melhor compreender teu presente, te envio essas pinceladas de realidade do meu tempo, para que descubra numa biblioteca o que o meu hoje ainda eu não posso saber. Um grande abraço, que seja capaz de atravessar o tempo. Então, com essas palavras aqui, eu deixo a vocês essa reflexão. Espero ter contribuído um pouquinho para outras reflexões. Muito obrigada, e foi assim, um prazer muito grande poder ter trocado essas ideias com vocês. Obrigada. Só um pouquinho para nós encerrarmos, tá? E nós estamos chegando à atividade de hoje, agradecer imensamente ao nosso internet, que brilhantemente nós temos essa contribuição, né, para a nossa comunidade acadêmica aqui da geografia. E aproveitando também para agradecer a participação de cada um de vocês que tiveram. E com forte agradecimento, gostaria de entregar uma pequena lembrança, senhora, que vai ser entregue pela professora Juliana. Beleza. Discussão, eu até peço desculpa para me alonguei, a gente viu essas questões técnicas no começo, durante a gente tirar essa conversa. Tá? Obrigada a todos vocês por ficar no meu jogo. É um privilégio, assim, a gente ouvir experiências, que estão sendo vividas nesse mundial, assim, já foi uma honra de ouvir, assim. Eu agradeço imensamente mesmo. Olha, foi um momento de muita aprendizagem para mim. Muito obrigada pelo acolhimento. E com certeza não é por acaso que a gente está aqui. Eu me senti muito bem com você e espero que vocês possam ter também se sentido bem. Obrigada. Pessoal, só semana dia 9, estaremos na segunda FLINORTE, então não teremos atividades quinta-feira aqui, tá? Mas na quinta-feira nós estaremos com a palestra do professor Alexandre Bandeira, Geografias Invisíveis, Espaço, Poder e Subjetividades. Contamos novamente com a presença de todos vocês. Obrigado. E antes que vocês se dispersem, tiraram uma foto do grupo todo, então convido todos para assistir.